Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, nesta terceira semana do tempo comum, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Marcos no capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Retomamos nesta segunda-feira a leitura do capítulo 3 do evangelista São Marcos. Estamos lendo em sequência neste tempo comum, nessas primeiras semanas do tempo comum. E hoje vemos então que a conclusão deste embate entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei, eles lhe acusam de expulsar os demônios por meio do chefe dos demônios, por meio de Beelzebu. É onde Jesus começa a dar esse ensinamento a todos, dizendo que um reino que se divide contra si mesmo não poderá manter-se, uma família que se divide contra si mesma também não poderá manter-se. E continua depois falando-nos daquele pecado que muitas vezes nós nos perguntamos qual seria, que é o pecado contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno, porque justamente é o Espírito Santo que clama, que ora em nós. E esse pecado contra o Espírito Santo, poderíamos dizer, é não sabermos e não querermos, muitas vezes, reconhecer a ação de Deus em nosso meio e querermos achar que tudo é fruto do acaso, que tudo é fruto de algo que não seja Deus, que não seja o nosso Senhor. É claro que nos chama a atenção a crítica que faz Jesus Cristo falando da divisão. A divisão não pode se fazer presente no meio de um reino, porque senão ele irá sucumbir por si mesmo. A divisão não pode se fazer presente numa família. E quem dirá então numa vida de igreja? Na nossa caminhada cristã, nós percebemos que somos muito diferentes. Alguns estão há mais tempo nesta caminhada de fé e por isso têm já um conhecimento mais aprofundado de Cristo. Outros estão apenas iniciando nesta caminhada. Existem aqueles que têm certos carismas, certos dons que não são dados a outras pessoas. Mas tudo isso deveria ser para o nosso crescimento. Para sabermos primeiro que somos uma comunidade em caminho. E por sermos uma comunidade em caminho, tal qual as famílias, nós temos os anciãos, nós temos os de meia idade, nós temos as crianças. Assim acontece na nossa vida de fé. Temos aqueles que já há muito tempo estão na igreja, temos aqueles que estão nesta meia idade do caminho de seguimento de Cristo, temos aqueles que nasceram há pouco tempo para Cristo por meio do batismo. E diante disso, então, Cristo nos convida para que vivamos a unidade. Não nos deixemos levar pela divisão, porque se nos dividimos entre nós mesmos, nós somos a causa do nosso próprio fracasso. Isso na vida de trabalho, isso na vida de família, isto na nossa vida de igreja. E a unidade que nós buscamos, ela tem uma base.
A unidade que nós buscamos tem um fundamento, porque a unidade tem como fundamento, tem como base a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é aquilo que nos une e que nos faz uma comunidade. E, portanto, aqueles que se aproximam de Cristo deveriam, no seu dia a dia, procurar viver em unidade e não deixar que a divisão se faça presente no seu meio. Assim, é claro, sempre iluminados pela palavra de Deus, que possamos no nosso dia a dia tomar cuidado para que a divisão não venha se fazer presente em nosso meio, nas diversas esferas da nossa vida, na vida familiar, na vida do trabalho, na vida em comunidade, na vida como igreja, sabendo sempre que devemos buscar a unidade na pessoa de Jesus Cristo. É seguindo Cristo, seguindo o seu Evangelho, que formaremos a verdadeira comunidade, unida na pessoa de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.